Olá pessoal, vamos lá, agora sim vai começar. Tudo ok com vocês? Quem for chegando já dá um oi, um boa tarde. Vamos lá de novo. Agora vai dar tudo certo. Professor, agora é oficial. Ju, muito bem-vinda. Deixa eu dar um oi aqui. Bora dar um oi, dar uma boa tarde. Deixa eu ver o professor Gel. Marcos Schroeder. Professor, já vou te chamar aqui. Só vou explicar como é que funciona então a nossa agenda aqui pra galera. Já botando uma musiquinha aqui de fundo também. Nossa agenda tá o seguinte. Está muito reflexo aqui, né? Tá muito reflexo aqui, peraí. Tá. Então nossa agenda aqui funciona o seguinte. Segunda e quarta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos aqui o quadro Cansei de Estudar, sempre com algum professor para trazer alguma coisa diferente, assim, não só sobre os estudos, né, não só sobre conteúdo propriamente. Então é mais voltado para os estudantes, né, relaxarem mesmo. E aí, segunda e quarta-feira, 3 horas da tarde. Também temos segunda e quarta, hoje à noite mesmo, inclusive, 8 horas da noite, tá bom? É sempre voltado para os professores, educadores em geral. E terça e quinta à tarde, terça e quinta à noite, digo, 8 horas da noite, já voltado para as famílias, mas eu sempre deixo ali no meu Instagram a agenda, beleza então? Bom, bora lá, agora sim eu vou chamar aqui o professor Marcos, deixa eu ver aqui, bora lá, eu vou até diminuir já o nosso volume aqui. Eu conheci o. Deixa eu ver, bora esperar um pouquinho. E aí, professor, beleza? Opa, como é que tá? Joinha. Bom, professor, o pessoal ainda deve estar sendo avisado aí da live, né? Que ela Uhum. começa a ser divulgada aí. Mas beleza, só para dizer então como é que a gente se conheceu aí pelo Instagram, né? Acho que foi basicamente pelo Instagram, ali no trabalho da Socieduca, né? Que é de aulas particulares, né? E aí a gente trocou um papo já algumas vezes, e aí eu fiz esse convite para o professor participar aqui com a gente dessa live, como eu disse, especialmente para os estudantes aí que querem espairecer, querem mudar um pouquinho de assunto, sair um pouquinho desse foco apenas de estudo. E hoje a gente vai ter um bate-papo, não é sobre estudo, mas é muito produtivo também para conhecimentos gerais, com certeza. Né, professor? Uhum. Vamos lá, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você. Você fala aí como é que foi sua caminhada até antes de virar professor, né? E como Uhum. é que estão seus trabalhos aí atuais. Gente, lembrando que nós queremos muito aí a participação de quem for chegando, né? Como eu falei, é um bate-papo muito produtivo, mesmo não sendo sobre estudos diretamente, é muito produtivo aí. Então, professor, conta um pouquinho mais sobre você. Bom, Léo, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite, é um prazer estar aqui com todos, né? É muito bom Prazer. sempre dialogar, conversar, não só sobre estudo, como você falou, né? Um assunto geral. Bom, a minha caminhada, eu sou do Rio de Janeiro, vim para cá já há uns anos, se eu for estar uns 10, gosto muito de dar aula, de passar esse conhecimento geográfico, né? Para todos, né? Os alunos, não só para alunos, quem tiver curiosidades, é claro, né? E assim foi mais ou menos a minha trajetória, para chegar até onde eu estou, né? Beleza, e aí tá fazendo o que agora? Bom, agora eu estou dando aula numa escola no Vicente Pires e também trabalho com aula particular, com empresas e também sozinha, claro, né? E continua isso, né? Claro, nunca parando de estudar, né? É o mais importante, né? Sim. Fazendo cursos, com certeza. Ainda mais focar na área da educação, né? Que é muito boa a área. E também na geografia. É, então, peraí, geografia, o que mais, assim, se o pessoal precisar? Geografia, espanhol?
Bom, sim, isso era o meu próximo passo de falar. Eu me formei na língua espanhola, não Ah, fiz letras, não fiz a faculdade, foi pro ah, cursinho mesmo de espanhol. mas teve, É... Oi? mas tem a prática também do. Então, eu Ah, fui fazendo o cursinho aqui no Brasil, me encantei muito com essa língua espanhola e eu decidi estudar prática, como você disse, fora do país, né? aham. Então, além de viajar, que é muito bom viajar, né? Todos nós sabemos, conhecer outras culturas, passeio, é claro, tudo. Mas no Chile, por exemplo, eu fui fazer um cursinho de língua, o famoso intercâmbio, né? E foi Ah, muito bom, uma experiência muito boa. mas espera aí, antes de você entrar nesse ponto aí, deixa eu ver. Primeiro que estou vendo uma almofada ali atrás do Botafogo, é isso? Opa! Tem Espera aí. aquela almofada sagrada. Você é do Rio de Janeiro, né? Você é do Uhum. Rio de Janeiro. E conta aí, você veio para Brasília com que idade, né? Você falou que ela foi lá pela adolescência, Se eu não me engano, tinha uns 17, 16 anos por aí. mas deixa eu dar um oi aqui pro pessoal. Então, Rodrigo, Júlia, o pessoal já andou vindo, já andou sumindo de novo. Emerson, Rita, prazer, galera. Vamos estar Manda com um oi eles. aí, viu, gente? É, manda um oi aí. Tá bom, e essa paixão pelo Botafogo é desde quando? Ah, desde criancinha. Ah, bem. Você tá agora em Brasília, né? Sim, agora moro atualmente no Brasil. Tá, mas nesse momento hoje você tá aqui mesmo, em Brasília. Estou em Brasília. Ah, beleza. Mas então bora lá, vamos bater esse papo aí sobre suas viagens, por que que você viajou, quando foi isso? Começa aí essa história. Bom, eu vou falar de duas viagens que foram muito importantes para mim, né? Que foram no Peru e no Chile. Vou começar Uhum. pelo Peru, que foi a primeira. Peru, se eu não me engano, foi em 2014, 2015. 2015. Isso, foi em 2015. Foi uma viagem, eu posso dizer que foi a melhor da vida. Foi uma experiência muito boa, porque a gente vê lá uma cultura totalmente diferente daqui, no Brasil. Totalmente diferente. Sem contar que o país é totalmente diferente do Brasil em quase todos os aspectos, né? Cultura, economia, político, tudo. Então, quando eu fui para lá, primeiramente eu desci na capital, que é Lima, né? Eu fiquei uns dias em Lima, conheci a capital, bem bonita, por sinal, bem Isso foi interessante a quando cidade mesmo? de Lima. Oi? Foi quando mesmo? 2015. 2015. Ah, Isso. Aí eu fiquei uns dias em Lima, aí de lá eu fui para Cusco, né? Que fica mais próximo de Machu Picchu. Ou seja, para os senhores, se um dia vocês forem querem ir para Machu Picchu, vocês têm que descer em Cusco. Não tem voo, não tem rota direta para Machu Picchu, até porque Machu Picchu é uma cidade no meio das montanhas, né? É difícil acesso, né? Eu já vou chegar lá como deve chegar, né? Então, o que acontece? Cusco é a capital do Império Inca, né? Que é o ah, tá povo aí. Inca na época de Machu Picchu, Legal. né? Machu Picchu. Opa, fala? Essa curiosidade que você está falando aí, né? Então o pessoal desce. Vou até voltar um pouquinho. É a curiosidade agora sobre como é que foi o processo de tirar o passaporte. Foi tranquilo? Como é que foi isso aí? Hum. O passaporte tranquilo. Pela América do Sul, você nem sempre precisa de passaporte, só identidade, a identidade civil. Você pode viajar à vontade pela América toda. Ah, Aqueles que têm identidade militar já é um pouco complicado de ir. Não é muito aceito em alguns países da América, tem que ser a identidade civil, né? Porque no meu caso, por exemplo, por que eu vim para Brasília? O meu pai é militar, então eu tenho acesso a duas identidades, civil e militar, né? Por ser filho dele, etc. Então, para os que têm, tem que ser identidade civil, como todo mundo tem, né? Aí, só que sempre é melhor tirar o passaporte. Sempre é melhor ir com o passaporte, é mais segurança, você não tem uns probleminhas no aeroporto, né? Então sempre é melhor o passaporte.
Porém, não precisa do famoso visto, né? Na América Hum, do Sul não precisa. Somente aquele caderninho do passaporte que basta você pisar em qualquer lugar na América do Sul, né? Que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, tem que ter o visto, né? Embaixada Americana, enfim. aham. Então a burocracia é um pouquinho menor, beleza. Aí, Sim. beleza, você desce em Lima, né? Isso indo de Uhum. avião, desce em Lima. E aí, de Lima, aí sim você pode ir para Cusco. Cusco. Isso. Não tem Machu Picchu direto. Não, aí você tem que pegar um voo pequeno. É Ah, isso. É a língua indígena deles na época, né, do Inca, que muitos usam ainda lá. Mas não se sim, preocupe, não chega a ser complicado de entender, não. Falando espanhol, eles falam normalmente. sim. Alguns só mantêm a tradição ainda. Sim, com Mas certeza. Eles são alguns, muito focados alguns na é tradição. muita gente. Oi? Não deu para entender. Alguns, alguns ou é muita gente mesmo que fala o Quechua? Olha, pelo que eu vi, eu posso afirmar que a maioria. Porém, eles têm a noção que o espanhol dominou, né? O Peru, como a Ah, sim. América do Sul toda, então eles falam o espanhol perfeitamente. E para nós Isso, brasileiros, muitos lugares lá falam português também, principalmente agências de viagem, e tudo, né? Não tem problema, né? aham. Bacana. Deve ser aquele portunhol, na verdade, né? Isso, exatamente. Mas beleza. E aí, vamos lá. Você desceu então em Cusco antes de ir para Machu Picchu e você chegou a passear um pouquinho por Cusco ainda? Como é que foi? Então, eu fiquei em Cusco, sim, fiquei 2 dias em Cusco. É uma cidade que eu posso dizer que é turística totalmente. Tem a Praça de las Armas, que é o ponto central da cidade. A noite é movimentada ali, para quem gosta de passeio, restaurante, bares ali, né? Tem a igreja muito conhecida ali. Só que ali, na praça, você vê muitas culturas no Império Inca. Vendas de artigos, livros, e tudo. Por exemplo, eu peguei aqui para mostrar para vocês Artesanato, né? artesanato puríssimo, com certeza. Por exemplo, esse casaco aqui é o que mais tem lá, que você vê. Lá em Cusco, você não vê essa era da modernidade. Eles ficam ainda muito presos ao passado. Então é muito interessante você ver a história de perto, né? E esse casaco que eles usam totalmente, além de esquentar muito, é da lhama, né? Feito da lhama mesmo. Então é muito bom, né? Sem contar também outros artigos que eu vou trocar aqui a câmera para mostrar para vocês. Ah, sim, beleza. Esse xadrezinho aqui, ó, por exemplo. É, Que, o vermelho, no caso, é o Império Inca e o azul contra os espanhóis, no caso, né? Bem interessante, né? Na época. eita, que Tanto que se coisa. pegar aqui, ó, como se fosse o peão, é a lhama. Caramba! Que Bem fera, cara. bacana. Que fera. Poxa, É, e são quantas peças aí? São quantas peças de cada time? Cada jogador? são 16. Ah, então é normal, né? São 8 por 8, né? Esse xadrez E, deles. 8, uhum. beleza. Não, E mais as. não, pode falar. Ah, não, só para saber, não sei se você vai saber jogar esse xadrez, mas são as mesmas, os mesmos Regras. movimentos do xadrez normal? Olha, eu sempre usei as mesmas regras. Ah, Mas com certeza, né, da cultura deles, talvez mudam umas regras, com certeza. deve ser. São 8 lhamas substituindo os 8 peões? Sim, não é sim. Só que, E, infelizmente, algumas peças não estão aqui. Mas a maioria ah, eu consegui colocar. tá, mas eles não venderam completo? Você teve que ir completando? Ou vendia Isso. completo? Alguns eles vendem completo, outros não. Vai completando com a pecinha. Saquei. O que que tem mais de interessante? Tem as lhamas no lugar do peão. O que, o que que tem aí mais? Ah, por exemplo, a parte dos espanhóis, né?
Tem, por exemplo, como fosse o rei, a rainha da época, né, para colonizar o país. Também tem aqui o comandante na época que decidiu enfrentar, né, a cidade de Cusco, o Império Inca, que foi o comandante Pizarro, né? Enfim, aí eles têm as torres, as famosas torres na época como eram, né? Que nem essas Hum, torrezinhas aqui na época, como eram feitas, né? No que caso. fera. E assim vai. É muito, mas é Nossa. claro que tem muito mais lá. E sem contar que lá é muito frio. Como a altitude é muito elevada, o que você vê lá de roupa para frio, cachecol, touca, luva, casaco como esse que esquenta, e tudo assim de lhama também, né? Mó barato, muito bom mesmo assim de ver. A comida lá tem alguma coisa diferente? A culinária tem muito. Eles gostam muito, principalmente nas papas fritas, né? Batata frita, no caso. Mas as batatas Eles fritas gostam. é cultura indígena, é cultura inca, é tradição inca ou é batata frita moderna mesmo? Lá, lá eu vi vários tipos de batata. É impressionante. A frita, acho que a gente conhece, mas também tinha batata recheada, batata muito, totalmente como se fosse derretida. Muito, tem muitos tipos de batata. Pelo que eu entendi lá, depende de cada região que eles trabalham com o tipo de batata. É exatamente tipo do indígena, né? Você vê, é que nem o abacate lá no México, né? O pessoal usa abacate para tudo, de várias formas diferentes, né? É a mesma coisa, batata, pelo fato de ser indígena, né? Uma comida típica indígena, não existe só um tipo de batata, eles vão fazendo vários tipos de batata em cada região diferente, né? Às Sim. vezes, às vezes até toma café da manhã com batata, né? Batata Uhum. no pão. Como é que é? Aquela batata amassada, como é que chama o nome? Purê A de batata. purê de batata. Purê de Sim, isso batata, muito, muito purê de batata. batata Principalmente frita. no almoço. Ah, é? Uau. É. Aí, cara. Aí batata batata assada também na janta. Aí é batata o dia todo lá. Mas assim, claro, É. né? É muito assim, de manter apenas a tradição. Tem outros alimentos também, né? Não, tem muitos outros alimentos. Eu lembro que os peruanos, eles gostavam muito também de café. Eles são muito fanáticos por café também. Eu, particularmente, já não gosto. Mas lá eu via quase todo local café. Muitos restaurantes por lá, em Cusco, entrada é um café, por exemplo, né? Você Hum, sentar no restaurante, uma entradinha já é o café. Então, já é bem. Que normalmente o café é depois, né? Como a nossa cultura aqui, depois do almoço, janta, um cafezinho. Lá não. aham. É Ah, é? interessante Agora. também. E também tem o famoso chá de coca, né? Tem muito Chá. lá. Uma águazinha com ervas que ajuda muito para na altitude, para as pessoas que são muito acostumadas. Até no aeroporto, você desce no avião, você já vê muito disso eles Ah, oferecendo. é coca mesmo? E é legalizado, normal? Sim, lá é legalizado. Algumas ervas são legalizadas lá. Ah, interessante isso aí. Agora, aí você de Cusco foi para Machu Picchu logo em seguida. Isso. Aí como acontece o processo de deslocamento de Cusco a Machu Picchu? Bom, normalmente quem vai para Cusco sempre é bom já com a viagem toda feita, toda programada. Chegou em Cusco, daqui a 2 dias vou para Machu Picchu. Como? Já está tudo organizado. Eu fechei uma agência lá do hotel de o quê? De Cusco até o trem para levar para Machu Picchu é 1 hora de carro. Então, normalmente é um táxi. Um táxi me levou de Cusco até a estação de trem para Machu Picchu. Né? Pega uma estradazinha e você chega lá no trem. Aí a viagem tem um pouco demorada, umas 3 horas de trem. Por aí. Mas é muito bonito a viagem, o trem é muito bonito. Você vê a vegetação, as montanhas, cordilheiras, tudo no meio das montanhas. Você Mas, sente que você está subindo, né? Impressionante, vale muito a pena. Aí é desse quesito que é só desse jeito para chegar em Machu Picchu. Tem por estrada, carro? Tem, mas pelo que eu soube lá, são pessoas autorizadas, ou seja, as pessoas que moram na vilazinha de Machu Picchu. Não pode ser turista que vai de carro, tem que ir por trem, no caso.
Sim, é bem restrito, né? Não é bagunçado, né? O pessoal sai, né, Não, não. andando. Sim, é porque E é lá, histórico. Léo, hã? É histórico, exatamente. Eles fazem isso justamente para proteger ali o sítio arqueológico Machu Picchu. E dizem, segundo as fontes, jornais, daqui a 2 anos vão fechar esse parque. Para preservar o parque, para reabrir daqui uns 4 anos. Totalmente para Ah, preservar. Né? Só que parece que a justiça peruana não quer que isso aconteça. É porque é ruim para eles a economia, né? Claro, o turismo, né? Mas estão investigando ainda. então eles querem fechar por aproximadamente uns 4 anos, deixar fechado por uns 4 anos para fazer tipo uma reforma, uma manutenção, é isso? Aí Isso, depois porque reabrir. exatamente, porque por ano são mais de 1,5 milhão de pessoas, turistas do mundo todo. Eu vi lá em Machu Picchu turistas do mundo todo, vi de russo, americano, canadense, argentino, mundo todo, até árabe também. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas andando pelas ruínas de Machu Picchu. Querendo ou não, se danifica muito, né? O solo, é, enfim, os outros detalhes que eles foram fazer lá, né? Então, mas isso já está há muito tempo já discutindo se vão fechar ou não. Mas parece que está ficando mais rigoroso isso, né? Uma hora vai ter que fazer essa manutenção, né? É. Você tem fotos aí para mostrar? Não sei se você preparou alguma coisa assim nesse sentido. De que forma? Deixa eu dar um oi aqui para galera que andou chegando. Você tem como mostrar? As Eu vou. fotos por aqui não. Eu tenho no Ah, não. computador. Expresso não tenho. Não, tranquilo. Deixa eu só dar um oi então para galera que andou chegando aqui. O Lucas. é, Deixa eu ver aqui. O Rômulo, Keila, Ana Paula, Grace. Carol. Gente, a gente está batendo um papo aqui com o professor Marcos Schroeder, né? Ele é de professor de geografia aqui em Brasília mesmo, embora seja carioca, né? Mas veio para Brasília. É professor de geografia, espanhol, também sabe muito de história e ele vai trazer aqui um pouquinho, tá trazendo um pouquinho sobre a viagem dele aqui pela América do Sul, especialmente Peru. E vamos partir para Chile. Não, Bora. ixi, não, tem mais coisa para contar de Machu Picchu ainda, não tem? Espera aí rapidinho. Falar um pouquinho mais dos Incas também, claro. É, mas aí a gente está nesse bate-papo aqui, né, especialmente para os estudantes e, claro, e quem quiser também aumentar os conhecimentos gerais, porque aqui a gente vai ficar falando de é, não conteúdo, né, embora seja para os estudantes, principalmente, mas não é conteúdo que a gente está falando aqui. O professor Marcos vai ficar falando um pouquinho da viagem dele usando como pano de fundo a viagem, mas vai falar muita coisa aí sobre questões históricas, questões geográficas aí, culturais, né, da sociedade ali por volta do Peru, Chile, que foi onde ele passou também. Então, bora lá. Você tem mais alguma curiosidade para falar pra gente aí sobre Machu Picchu, uma coisa que você gostou, o que você não gostou também, pra galera, né? Quando vocês forem viajar para Machu Picchu, o que que a galera não, o que que a galera tem que aproveitar, o que que tem que curtir e o que que eles têm que tomar cuidado aí? Bom, quando você chega em Machu Picchu, a cidade é bem pequena. Eu posso dizer que são umas 6 ruas, né? É uma cidade bem pequena, são poucos hotéis ou hostels, né, no caso. Então, não é fácil conseguir, por exemplo, você quer ir em uma data, nem sempre você vai conseguir nessa data, porque já vai estar cheio. E a cidade tem uma fiscalização de um limite também de turistas por dia, né, no caso. Por exemplo, se eu fosse viajar por agora, normalmente eles falam que você tem que ficar 3 dias no máximo, né, porque é o tempo suficiente de você conhecer Machu Picchu. Então, o que acontece? Quando você chegar na cidade, você vai achar o seu hostel. E quando vocês forem para as ruínas, vocês vão pegar um ônibusinho da cidade, que ele vai subir uma montanha, uma serra. Agora, Leonardo, que serra! É É? bem tenso. Ele só vai assim, ó. Só vai assim, subindo. Você fica assim, muitos coração partidos. Muito, muito. Mas é emoção. Faz parte da viagem, né? É muito bacana. Você Cara, subindo, você vê tudo. Aí quando chega lá em cima, né? Você entra com o seu ingresso. Sempre é bom comprar o ingresso antes,
para entrar Isso, em Machu o Picchu. Não é ingresso. aberto, precisa de Ah, o ingresso ingresso. tá quanto? Você, O você lembra, ingresso, aliás, lembra mais ou menos? É sem pesos, né? sim. Não, peso não. Moeda de lá é soles. Solis. Ah, Isso. Já não é você peso como lembra? a maioria da América. Agora, Sim. o preço na época, confesso que eu não lembro. Mas eu posso garantir que não chega nem a ser a R$ 100 convertendo. Ah, tá, beleza. E aí, vai lá, você vai subindo, eu tenho muito medo de altura. Alguém mais tem medo de altura? Fala aí. Olha, Mas eu conta tinha, mas aí. depois dessa viagem eu perdi completamente. É, Mas quando chegar lá, você entra e tem que fazer uma caminhada. Lembre-se, sempre devagar e com água, porque você está numa altitude muito elevada. Se você for rápido, se correr um pouco, você vai ficar muito ofegante. Seu coração dispara. Então, sempre andando num ritmo tranquilo. E quando você chega lá, é um mundo de ruínas. É um mundo de ruínas de Machu Picchu. O que é para fazer lá? Obviamente é bom ir com guia turístico, que ele vai explicar a história para você. Por mais que a pessoa já saiba, mas é bom você ir com guia, ele vai explicar as ruínas. E aí que vem a questão, o que que as ilhamas têm a ver com o Império Inca, né? Porque tem muita ilhama ah, por lá. Não é só lá, em Cusco também na cidade, a gente vê também umas ilhamas. Mas em Machu Picchu tem bastante. E você tem que tomar cuidado de não chegar tão perto, que elas cospem, né? Enfim, eu não vi nenhum desse incidente, mas ah, elas são não tão agressivas. Pode até tirar foto. Se você pegar assim, sei lá, tirar foto para que tá tudo bem, mas pode ter o risco de levar uma cuspida. O guia eita. deixou totalmente claro lá na época. Agora, o que que isso tem a ver com o Império Inca? A lhama era o meio de transporte do povo indígena, né? De Hum. transportar o seu cultivo, alguns montavam nas ilhamas para o seu transporte. No entanto, as ilhamas, não é que nem, por exemplo, cavalo ou camelo, eles não gostam de ser montadas. Na época, então, foi muito sacrifício, né? O povo inca, né? Mas conseguiam, mas principalmente colocar, vamos dizer assim, exportações para transportar e levar para outro local determinado, né? E sem contar que o Império Inca não é só no Peru. Ele também tem era um pouco no Chile, Argentina, Bolívia, Equador. Então, as pessoas acham que é muito no Peru. Não é. É quase a América do Sul toda, né? Colômbia também. É Então, é verdade, toda isso. essa costa aí, né? E Uhum. aí, você tem mais uma curiosidade? Antes que a gente vá para o Chile, deixa eu ver se. Nem sei que horas são. Será que dá tempo da gente falar do Chile ainda? Mas o que que você tem mais de curiosidade para falar sobre essa viagem para o Peru, Machu Picchu, Cusco? Senão a gente já parte para o Chile. Bom, gente, isso é um pouco que eu tenho que falar de lá. Tem muito mais, né? Uma história muito bonita, muito longa Ah, também, então né? conta. Ué, deixa eu ver. Será que dá pra gente contar um pouquinho? O que que você achou Pode ser, mais pode falar. interessante? Opa, deu uma Eita, travada. pera aí, travou aqui a conexão. Voltou? Bora Voltou. ver. Continua. Aham. Bom, então, quando você está lá também em Machu Picchu, você pode ver bem ao sul de Machu Picchu uma montanha muito alta que tem umas ruínas lá em cima. Porém, já é um outro tipo de passeio e precisa também de uma autorização, porque dizem que essa trilha por lá já é um pouco tensa, já não é tão segura. E precisam também de atestado médico, uma série de burocracia que precisam, né? Para chegar a essa outra parte das ruínas. Porque essas ruínas que a gente vê em fotos, elas são muito escondidas, Machu Picchu. Então, o que acontece? Quando a cidade ficou muito escondida, quem descobriu Machu Picchu depois de séculos, né? Quando os espanhóis dominaram? Quem foi? Foi um americano, o Brigham, né? Um professor, né? Ele estava fazendo uma expedição no Peru. E ele descobriu acidentalmente as ruínas de Machu Picchu. Então,
ele descobriu, divulgou, e com o passar dos anos, né, muitos pesquisadores, geógrafos, biólogos, tudo foram atrás das ruínas, né, para saber essa história, né? E assim foi, Machu Picchu foi conhecido no mundo, né? É um lugar histórico, sem dúvida. Eu posso dizer que é um dos lugares mais históricos do mundo, né? Não só pela história, totalmente a cultura ali que os peruanos, eles preservam a cidade histórica até hoje. Eu acredito que sempre vai ser assim. Sempre vai ser. Mas, poxa, infelizmente cortou algumas partes. Espero que tenha sido só a minha conexão, porque eu queria muito que essa parte histórica aí, né, ficasse registrada aí pra gente. Poxa, mas beleza, se alguém perceber que cortou aí, avisa a gente, porque às vezes É, não dá para perceber eu de repito. quem é a conexão aqui. Às vezes pode ter sido minha, e por isso eu preferi nem interromper, porque talvez fosse só a minha conexão que não ficou legal na hora. Mas eu acho demais essa coisa da história das civilizações aqui, não só aqui na Inca, né, mas também essas civilizações aqui da América, né, os Sim, paralelos, Guarani, por exemplo, Paraguai, com certeza. maravilha demais. E então lá, bora lá. E depois você acabou essa viagem um pouco mais turística, né, para Peru e foi para o Chile. Sim. Aí quando foi em 2018, como eu falei no início aqui da nossa. Rapidinho, vou Opa, fazer só o seguinte. Vou fazer o seguinte, para não perder aqui é, a- essa parte, eu vou trocar minha conexão, colocar aqui dados móveis, que às vezes é a minha conexão que não tá legal aqui. voltou. Bora lá. Voltou. Então, para É, finalizar a viagem do Peru, né? O povo Inca também tratava muito o seu chefe, vamos dizer, o seu governante na tribo, não como chefe de tribo, ele é tratado muito como senhor ou governante, né? Não um patriarca, como a gente vê muito, né? Povos indígenas, né? E a língua quechua, né? O idioma, não é só no Peru. Lembra que eu falei que o Inca é um grandes países na América do Sul? Só que esse idioma ficou ainda forte, além do Peru, no Equador e um pouco na Bolívia também, mas no norte. hum, então tem uma Interessante. galera. Sim. Você chegou a passar pelo Equador ou não? Já desceu pro Não, Chile? não, já desci já. Tá Então, fera o demais. Chile. Hum. É Gente, bem bacana, né, deixa eu essa ver. viagem. Ó, gente, quem quiser tirar alguma dúvida aí sobre essas viagens, viu? Essa questão histórica também dos Incas, acho muito massa. Eu adoro falar essas coisas das civilizações aí. E aí, o que que você conta mais aí? Alguma curiosidade a mais? Não, por conta disso, se tiverem perguntas, com certeza E responder. a gente vai até ter um outro momento também. Eu espero que dê para a gente fazer uma outra live para poder contar um pouquinho mais das outras viagens também. Vamos ver se a gente consegue falar como é que foi aí para o Chile. Bom, o Chile eu fui em 2018. Quando eu formei a língua espanhola aqui, quando eu fiz o cursinho aqui no Brasil, eu quis sempre passar uma experiência fora, de viver em outro país, não apenas a Ah, peraí. passeio, né? Então Opa! você não foi do Peru direto para o Chile, você voltou para o Brasil e em outro momento voltou para o Chile? Ah, Isso, não foi direto, não. tá. Parece que ia fazer um tour aqui pela América do Sul. Não, você voltou para o Brasil. Aí lá, uns 2, 3 anos depois, é que você voltou pro Chile. Foi pro Chile. Sim, exatamente, porque eu tinha outros planos, tanto no Brasil ou planos de viagem para outros locais. Aí, depois de um tempo, né? Porque eu jurei para mim, eu falei assim: se eu for viver em outro país, na língua espanhola, eu quero terminar o meu curso aqui, eu quero terminar meus estudos aqui, para eu ir tranquilo.
não chegar lá, não entender o que o povo está dizendo, porque assim, todo mundo fala espanhol, beleza, mas o sotaque, às vezes a velocidade complica muito de um país para o outro. E o Chile não ficou muito atrás. Eles falam muito rápido, muito mesmo. Mas deu certo. Então, eu fui em 2018, eu fiquei lá um mês e meio. Um mês de curso, fiz o curso lá, com a língua espanhola, aprimorar a língua espanhola, e o resto dos 15 dias, um mês e meio, os 15 dias eu fui a passeio. Fiquei ali em Santiago, fui para Atacama, Valparaíso, enfim. Então, também tive que conhecer as outras regiões do Chile, né? Então, eu fiquei mais em Santiago, que é a capital do Chile, um lugar muito bonito. Eu fui no verão, então não vi aquela cordilheira linda, branca, né? Não cheguei a ver, né, essa parte do inverno, né? Aquele frio rigoroso. Mas quando vocês fazem passeio lá na cordilheira, quando vocês estiverem subindo, vocês vão ver uns pontos bem brancos, porque é uma altitude muito elevada, então o frio lá é muito rigoroso, né? Não vai deixar de ver, é claro. Mesmo no verão, então, E né? mesmo no verão, sim. A diferença é que quando você está na cidade, porque assim, a cidade de Santiago é praticamente um vale. Ao redor são as montanhas, a cordilheira dos Andes, né? Então, na cidade no verão, você não consegue ver muitos pontos brancos. Mas quando você vai para a cordilheira fazer seus passeios turísticos, etc., vocês vão ver alguns pontos brancos lá. E é um lugar muito bonito, sem dúvida alguma. Você ficou ali, peraí, você teve que o passaporte foi a mesma tranquilidade que era pro Peru ou teve alguma outra coisa mais assim? É basicamente a mesma coisa. Bom, é aquela questão. Quando a gente vai para morar, vamos dizer assim, em outro país, sempre tem uma burocracia a mais, né? No Chile eu fui tranquilo. No Chile eu levei só o passaporte, sem visto, e eu mostrei onde eu ia ficar, a quantidade de tempo. E, obviamente, né, no aeroporto me perguntaram, mas por qual o motivo da sua visita, qual o motivo de você ficar esse tempo aqui? Aí eu mostrei a matrícula do cursinho, né, que aí garantiu a minha entrada. Não adianta chegar lá que eu vou ficar lá muito tempo sem ter um fundamento, sem ter um motivo, né, ou a trabalho, ou turismo, e assim vai, né? Aí foi tranquilo, a parte alfândega do Chile. Aí você ficou lá, onde? Foi num hotel? Foi num, ou já tinha um pacote turístico com alguma galera já? Como é que era? Então, aqui no Brasil tem várias agências de intercâmbio, muitas. Experimenta, Egale, World Study. E eu pensei em ficar lá na famosa Casa Família. O que é Casa Ah, Família? São pessoas que abrigam imigrantes de outros lugares, que vai estudar ou até trabalhar, dependendo. E eu acertei um pacote que eu fiquei na casa de uma senhora muito simpática, por sinal, para eu viver com ela durante esse tempo de um mês. E sem contar que é uma experiência boa, né? Você, além de você estar no curso aprendendo mais a língua e na rua, em casa também. Porque você conversando com ela, ela tem que falar espanhol. E assim uhum. vai. Então foi muito bom, com certeza. E ela, sem dúvida, me ajudou muito, muita coisa lá, como conhecer a cidade, como andar na cidade, quais os melhores lugares para se comer, e etc, né? Então foi Ah, bastante interessante. falando em comida, alguma coisa diferente por lá? Ou eles guardam tradicionalmente a mesma coisa assim dos Incas lá do Peru? Como é que é a culinária? Eu acho que pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que é mais ou menos parecido com a culinária é, normal aqui, moderna, né? Que o Chile é um pouquinho mais moderno, né? Eu acho, né? Sim, é porque assim, a América do Sul não tem. Todos os países são subdesenvolvidos, né? Não somos desenvolvidos, mas o Chile é melhor da América do Sul nesse quesito de desenvolvimento, né? Então, assim, eles ficam muito nessa comida na modernidade, vamos dizer, como você falou. E lá, por exemplo, o que você falou no México, lá é muito famoso o abacate. O Ah, é? abacate você vê em muitos lugares, principalmente no cachorro quente, lá, de volta ao abacate. Que coisa. Eu Abacate achando, lá eu no achando na Chile. época que era aquela maionese temperada, né? Aquela maionese verde. Quando eu fui comer, eu falei, que é isso? Isso não é maionese. E como eu nunca tinha comido abacate, né? Aí que eu me toquei. Fui lá, é abacate isso. Aí comecei a ver que quase todo lugar lá de alimentação
tem muito abacate. Feijão é muito difícil achar, muito difícil. Eu acho que só um ou dois restaurantes lá que tinha feijão. Não é fácil. Realmente o Brasil é o país rei do feijão. Mas Sim. arroz, papas fritas, com certeza, mais purê, não batata frita, né? Mas no purê, a gente vê muito lá, né? Carne, é o pescado, principalmente pescado, né? Que é o peixe, né? Vê muito lá, eles gostam muito disso, peixe. Eles são praticamente tudo só litoral, né? Uhum, É, deve dar muito peixe lá, o frutos do mar em geral. E o que mais Uhum. você viu assim de cultural assim diferente? Bom, Os costumes. os chilenos eu achei eles muito simpáticos, muito agradáveis. Em Santiago mesmo, está muita modernidade. A gente não vê uma cultura chilena como era no passado, né? Mas se você for, no caso, se você for no deserto Atacama, próximo ali, você já vê um pouco a cultura na época, né? Mas já está mudando. Então, posso dizer que o Chile já não é que nem o Peru. Eles preservam muita cultura antigamente. Né? Já está O muito. Peru, né? Aham. Isso, exatamente. Mais ou menos Fera. isso. E pontos turísticos assim que você achou mais interessante lá de Santiago ou do Chile em geral? Valparaíso, Olha, você Santiago. foi para Valparaíso também, né, que você falou? Isso, então o que acontece? Santiago fica a uma hora e meia de Valparaíso. É, Santiago tem muito o que fazer. Se você quer conhecer todos os pontos turísticos de Santiago, você tem que ficar uma semana ou duas. É muita coisa. Cordilheira, porque você está subindo a cordilheira, vamos dizer assim, exemplo, Cordilheira A tem o que fazer, Cordilheira B tem outra coisa para fazer, Cordilheira C tem outra coisa para fazer. Então tem muitas opções de passeio, né? Lugares mais para você preservar, para você olhar, tirar foto, ver qual é a diferença. Tem o Vale Nevado, né, para esquiar. Eu não peguei por causa do verão, não tinha, mas é um lugar muito turístico lá. E não é só por fora, em Santiago mesmo, tem lugares maravilhosos para conhecer. Tem o maior shopping da América do Sul, por exemplo, né? Para aqueles que gostam de compra. E fica no maior prédio da América do Sul, que é o Costaneira Center, né? Costaneira, no caso, em espanhol. É, o E é um maior prédio prédio que, da América do Sul fica no Chile, sim, não ele é sabia. o maior prédio da América do Sul. Aí o que acontece nele? Até o quinto andar são lojas de shopping. Acima é só comercial, só empresas. Bem interessante Aham. isso, né? E tem como subir lá no topo para tirar foto, na cidade da Cordilheira. Então é Para quem tem bem. coragem. Sim, É, sim. E qual o tem nome do diversos edifício? museus também. Ah, tem museus também no edifício? Não, não, aí já na Ah, cidade. tá, fora. E qual é o que você. Qual é o nome do edifício aí? Esse maior edifício aí da América do Sul? É o Costaneira. Costaneira. Poxa Costaneira, vida, sim. Isso. fera. E os museus, vai lá, mais algumas curiosidades que você gostaria. Deixa eu ver se a gente tem tempo para isso. São 3h50. Nossa, vai lá dar uma passada geral, dica ou última coisa que a gente não comentou ainda que você gostaria de comentar sobre essas viagens, tanto do Chile quanto do Peru. Se tiver alguma Vale. coisa ainda para dizer. Bom, a dica, assim, de modo geral, bom, a América do Sul, gente, é muito rica em muita coisa para se conhecer. A gente vê muitos brasileiros, né, querendo ir sempre Estados Unidos, sempre Europa, etc, né? Só que, gente, vale muito a pena conhecer a América do Sul. Argentina, Peru, Chile, tudo. E sem contar que, às vezes, é muito mais barato ir para lá do que ir para o Nordeste brasileiro, ainda mais em alta temporada, né? Você já ficou até provado. Mas tudo Ah, é? depende também do dólar. Varia muito. O dólar hoje em dia está muito caro, está quase R$ 6, né? Então, aumentou muito. Ah, mas por que o dólar? A moeda não é peso, é soles. Mas sempre nessas viagens é bom levar o dólar, sempre. Até porque para você fechar pacote lá, ou compras do dia a dia, eles adoram dólar. Eles até fazem desconto para você. Porque o dólar para eles vale muito mais que a gente, né? Que o real vale muito mais a moeda do que deles, né? Sim.
Poxa, que pena assim, você tá falando das viagens e tal, mas qual é a perspectiva que agora a gente tem de poder fazer essas viagens de novo, né, cara? Caramba, É. só para deixar a galera com água na boca mesmo, né? Vontade, porque Machu Picchu, para mim, é uma das viagens assim para fora, né, do Brasil que eu mais gostaria de fazer, realmente. Essas coisas históricas, né, aqui da América do Sul, eu acho demais. Quero muito visitar depois lá no México, né, essa coisa dos maias, astecas. Eu acho Uhum. fantástica essa coisa, como é que eles, né, totalmente desvinculados do outro lado do mundo, desenvolveram uma engenharia fantástica, uma arquitetura fantástica, né, ciência, astronomia, tantos conhecimentos e os Histórica. incas mesmo, histórica, coisa riquíssima mesmo. Poxa, cara, professor, muito obrigado. Deixa eu ver se a Marilange, obrigado aqui pela presença, o professor, o Anderson, valeu, a Bela, a Tati, a Alessandra. Deixa aí seu abraço e mais alguma sugestão. E muito obrigado pelas dicas aí também, né? E o incentivo, né? Fica aí o incentivo para a galera aproveitar mais quando voltarmos, né? As viagens internacionais voltarem. Fica aí a grande dica, que realmente às vezes sai até mais barato visitar aqui alguns países da América do Sul do que às vezes o nosso Nordeste. Embora o nosso Nordeste, acho que não tem como comparar, não. É Né? verdade. Mas às vezes fica bem interessante culturalmente, né, fazer essas viagens pela América do Sul. Machu Picchu, sem dúvida, é um dos meus, tá no meu roteiro. Com Deixa aí seu certeza. abraço, professor. Bom, você falou para eu falar sobre a situação futuramente, né, de Ah, viagem, sim. né, sobre a... Bom, estamos passando por uma fase muito complicada, a Covid-19, né? Não tem como a gente prever como vai ser. O que eu posso garantir é que eu acho que pelo menos esse ano é muito arriscado a gente fazer pacotes para fora. Eu acho muito arriscado. A gente não sabe quando isso vai passar. Eu mesmo, agora em abril, eu ia para o Rio de Janeiro, aconteceu isso, tive que cancelar a viagem. Então, muitos aconteceram isso. Tem gente que até perdeu, não conseguiu nem transferir. Foi uma situação muito complicada para muitos. Então, eu acredito que esse ano, para quem quer viajar muito, então evite para fora. Evite para fora. Se insiste em viajar esse ano, ok, é um risco, mais para frente, agosto, setembro, outubro, mas tem então pelo Brasil. E também o Brasil, né? Eu não estou desmerecendo o Brasil, pô, tem uma riqueza muito grande para conhecer, né? E o Brasil dá banho em muitos países do mundo conhecidíssimos, né? De turismo, né? Com certeza. Então, esse é o minha deixa para vocês. Ter fé que isso vai passar, com certeza. E ano que vem é outro ano que aí sim, com essas viagens internacionais, acho que compensam muito. Até porque estamos vendo, né? Que muitos ficaram presos fora do país, né? Por causa da Covid-19, brasileiros, no caso, né? Não conseguiram voltar. Então, Uhum. temos que ver, né? Legal. E a gente vai então vai ter um outro momento de live aqui para você contar. Teve a Argentina ainda, né? Eu também acho muito massa. Você vai contar um pouquinho mais. Acho que até os Incas, né? De repente a gente pode marcar um outro dia, mais voltado para Vamos. estudo mesmo, para você abordar essa parte mais histórica dos Incas, que também acho, na verdade, é o que mais me chama atenção nessa região aí Sim. do Peru, do Chile. Tá, e Sim. tem outro pano de fundo ainda, né? Tem a ditadura do Chile. Eita, dá pra gente já explorar muita Sim. coisa que você tem comentado já. A É. ditadura chilena, uma das mais, né, fortes aqui Para do. muitos foi a pior da América. é. Então tem um pano de fundo aí da sua viagem, mas dá pra gente falar muita coisa da história aí, né? Importante aí para os estudantes. Marilange, Uhum. muito obrigado. Vero, Mari, V. Lucas. Uhum. Muito obrigado aí, cada um de vocês. Então, muito obrigado. E a gente vai estar aqui 8 horas da noite, vou estar numa live também com o professor Arcanjo, só que já é mais voltado para educação, para educadores, né, para professores, falando sobre inovação nessa área da educação. O professor Arcanjo, é, ele tem uma a escola de aventura, uma escola inovadora, né? Ele nesse momento está no Rio de Janeiro. Ele ficou preso no Rio de Janeiro,
Mas doido Nossa, para voltar aqui para doido para voltar aqui para Brasília. Então é isso, gente. Muito obrigado aí, professor. A gente vai trocar mais ideia depois. obrigado a você, a todo mundo aí que assistiu a gente. Obrigado mesmo. Até a próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau, gente.